A menos de um mês para as provas do Enem de 2021, marcadas para os dias 21 e 28 de novembro, diversos estudantes entram agora, então, na reta final da preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, que este ano, pela primeira vez, será aplicado 2 vezes, por causa da pandemia da Covid-19, né? As primeiras provas do Enem de 2020 foram aplicadas em janeiro e fevereiro deste ano. E o Enem é a porta de entrada para a universidade. Somente em 2020 foram quase 6 milhões de inscritos. Para dar dicas de como se dar bem na prova, inclusive de como se preparar para ela, é que eu recebo aqui no Alba Entrevista o professor Daniel Venâncio, que além de ensinar em 5 ou 6 escolas, né, professor? 6 escolas. Também dá aula em cursinhos, viu, minha gente? Preparatórios. 6 escolas. 6 escolas. Correria. Correria, né? O tempo todo. Para cima e para baixo. Manhã, tarde e noite. E aí as pessoas às vezes falam assim, como é que dá conta, né? Mas eu acho que tudo é a partir de organização, né, professor? Com certeza, Paty. E também tem a questão de você estar fazendo o que você gosta, né? Acaba se tornando mais fácil. Quando eu entro dentro de sala de aula, de certa forma eu estou num lugar que muda um pouco a questão o cansaço vai embora, aqueles problemas ficam lá do lado de fora e de certa forma é uma terapia também, né? Quando a gente faz o que a gente gosta. Agora você ensina em 6 escolas. Dessas 6 escolas, algumas são todas particulares? Tem alguma que é São pública? 5 particulares e uma pública. O turno da tarde e da noite na escola pública e o turno da manhã nas escolas particulares. Qual a diferença do aluno da escola pública para o aluno da escola particular? Tem uma diferença cultural muito grande, né? O aluno da escola particular, ele já aprende a ser cobrado desde cedo e ele sabe que ele tem que dar um resultado, né? O aluno de escola pública, ele está ali meio que solto, né? Vamos dizer assim, de certa forma. Então a gente precisa chamar ele e falar, ó, o que é que você vai fazer, o que é que você pensa em fazer, o que é que você quer para a sua vida. A questão cultural, eu fui aluno de escola pública, eu sei das minhas dificuldades que eu tive. Eu sei que não foi fácil, eu tive que acordar quando eu falei, vou fazer vestibular, né? E poderia ser muito tarde, eu tive que tirar essa diferença, né, porque a minha realidade era completamente diferente. Então a gente sente essa diferença, além da diferença estrutural. Numa escola particular a gente tem todo o recurso audiovisual que facilita muito as nossas aulas e praticamente na escola pública é um data show para a escola inteira, piloto e quadro só. Isso, as coisas estão mudando, né, professor? Porque a gente sabe que as escolas, as públicas principalmente, elas estão sendo cada vez mais voltadas para esse lance da internet, né, das formas de digitalização. Sim, e sim. Muitas estão tendo já esse reparo, né? Sim, não, melhorou muito, melhorou muito. Quando eu era aluno não tinha nada. Hoje a gente já tem um data show, hoje a gente já tem um aparelho multimídia lá para os alunos, tem laboratório de informática, então já facilita, né? Agora sim, tem a questão cultural, como eu falei para você, né? Do aluno de escola pública ele achar que ele está ali só para poder tirar o ensino médio. Uhum. E aí ele fica esperando, ele precisa ser chamado para poder ele começar a produzir. Agora esse lance assim de social e tem um lado também, né, cultural, né, como você já disse, que tem muita gente que já vai para a escola naquele sentido, né, vou para a escola só para tirar o ensino médio, só para concluir, né, só para prestar o Enem e tentar entrar numa universidade ou não. Mas esse lance social dificulta muito, né, porque muitos desses alunos, professor, eles têm que dividir a escola com o trabalho, né? Sim, não tenha dúvida. Outro dia eu estava passando na sinaleira e um aluno meu, ele sempre dizia, professor, eu tenho muita dificuldade em aprender, em fazer o exercício de casa. E aí eu passei na sinaleira, na frente do shopping da Bahia, e o aluno estava lá vendendo bala, né? Então, um adolescente vendendo bala, eu percebi que ele ficou envergonhado, e aí ele tentou desviar. Eu chamei ele fingiu que não ouviu, e no outro dia eu conversei com ele na escola. E aí a realidade dele é muito complicada. Né, ele falando que tinha dificuldade para comprar o óculos dele, ele tinha que trabalhar porque ele não enxergava bem. Então, tudo isso, às vezes, fica fora do nosso conhecimento. E a gente não sabe a dificuldade que esse aluno vive, né, fora da escola. É verdade. E você começou muito cedo, né, a ensinar, né? Eu soube que foi com 18 anos. E o que te levou a escolher ser professor diante de tantas lutas que a categoria passa e que você sabe, e que já sabia antes, né, da escolha por essa profissão? São lutas não só salariais, mas até mesmo a questão do relacionamento com o aluno, que
a cada dia passa a ser um pouco mais complicado, né? É engraçado que quando eu comecei o ensino médio na escola pública, eu não pensava em ser professor. Aí eu pensava em várias profissões, advogado, médico, sempre aquelas profissões que todo mundo fala, você vai ganhar dinheiro. Né? E eu achava que professor era um pobre coitado, olhava, coitado, professor ganha pouco, tem dificuldade. E aí eu tive alguns professores que me inspiraram, né, que me fez ver que o professor não era um pobre coitado. E aí eu comecei, a partir do segundo ano, da segunda série do ensino médio, a falar, pô, eu quero ser professor, eu posso fazer diferente. E aí eu comecei com esse sonho de ser professor. E aí a disciplina não era a que eu mais gostava, a biologia. Não, era mentira. Matemática e física, de Juro. verdade. Eu imaginei, né, por ser professor e professor de biologia, principalmente de cursinho, que sua grande paixão era a biologia no tempo da escola. Inclusive, Paty, não eram as minhas melhores notas. Eu passava arrastado em biologia. Como é isso, gente? Ele vai explicar. Essa dica você só encontra aqui, porque a gente está falando com o professor Daniel Venâncio, que hoje é professor de biologia em 6 escolas e que ele vai dar dicas para a gente do Enem. Não é só relação à biologia, a matéria dele, não. A dica geral do Enem. Claro que a gente vai aprofundar nessa área da biologia, que tem tudo a ver com o curso mais concorrido, né? Na verdade, os cursos mais procurados que são da área da saúde, né? Sim, sim. E justamente isso, eu era bom em matemática, eu era bom em física, eu era bom em química. Biologia eu tinha aquela noção, biologia é decoreba. Só que aí surgiu aquele desafio, você tem que aprender biologia, porque era a disciplina que eu deixava um pouco de lado. Eu falei, tem que estudar biologia, e eu comecei a estudar biologia. Quando a gente começa a se aprofundar numa coisa que a gente acha que é uma deficiência, né, a gente começa a ver que ela é muito mais interessante do que a gente imagina. E foi aí que a biologia começou a nascer dentro de mim. Aí você fez vestibular para a biologia. Para a biologia na Universidade Federal da Bahia, em 2000, no ano de 2000. Aí passou. Passei. E começou a trabalhar ao mesmo tempo? Foi, eu fui convidado na época, em 2001, quando eu comecei o curso, né? Eu fui convidado para trabalhar numa ONG. A priori eu falei assim, poxa, eu vou ganhar quanto? Nada, é só para ajudar. E aí me tocou um pouquinho o coração, porque eu era aluno de escola pública, né? Eu vi que eu podia fazer alguma coisa pelo social e que eu precisava aparecer na profissão, eu precisava aprender a ser professor. Sim. Eu falei, vai ser uma experiência boa e eu vou poder ajudar. E assim, eu começava a ver as trabalho histórias. voluntário, né? Trabalho voluntário. A gente não ganhava nada, né? Um trabalho muito legal, muito interessante. A gente, inclusive, desse trabalho saíram mais professores que hoje são meus colegas. Tá né? vendo? Tive alunos que são hoje meus colegas, né? Eu tive alunos que são médicos, advogados e muitos deles saíram dessas ONGs, né? Mostrando que é possível, né, quando se quer estudar. E aí tinha um pessoal muito interessado, envolvido nessa ONG, né, um grupo de pessoas, de profissionais de diversas áreas, psicólogos, professores de diversas áreas, né, que ajudou muito a essa ONG ir para frente. Infelizmente, depois de um tempo, ela não deu mais certo, por questão de espaço, de recurso e tudo mais. Mas foi um trabalho bem legal e acho que isso daí acendeu o meu social. A partir desse momento, eu virei um professor, mas virei um professor também preocupado com o social, preocupado com o próximo, porque eu me via em cada um daqueles alunos que passava toda aquela dificuldade, né, já que eu fui aluno de escola pública. Olha, ele tem muito a ensinar pra gente, viu, minha gente? Olha, o Enem tá chegando, tá na boca aí agora esse mês de novembro. Tem gente que tá fazendo pela primeira vez, mas tem gente que já entrou, já fez diversos, são os treineiros, né? Sim. Que fazem várias vezes, ainda não alcançaram o ponto ideal, enfim, para chegar naquele curso, né? Passar naquela faculdade que eles querem, né? Como é que acontece essa familiarização do estudante com o Enem? Você acha que vale a pena ser treineiro mesmo? Muito, assim, não muito está importante. na época, não terminou ainda o 2º grau, mas vale a pena fazer? Muito importante, Paty, porque assim, a prova do Enem, ela precisa de uma estratégia. É uma prova longa, cansativa, uma prova que exige de concentração, muita leitura. Então, aquele aluno que não conhece a prova, quando eu fui fazer o Enem pela primeira vez, eu me cansei. Eu fui fazer pela primeira vez como professor, porque na época que eu fiz o vestibular era UFBA. A febre era UFBA e o UNEB também, né? Então, não tinha Enem. Já tinha a prova do Enem, mas não tinha tanta importância como tem agora. Né? E aí eu falei, eu preciso passar por essa experiência, porque eu sou professor, eu preparo pessoas para o Enem.
E aí eu, como professor, fui fazer. E como professor, eu tive dificuldade de concentração, eu tive dificuldade para poder ficar ali e não me sentir cansado, porque é uma prova muito longa. Então, quanto mais você faz a prova do Enem, e ainda que não faça lá no local, mas faça em casa, baixa a prova, cria um ambiente como se fosse fazer um vestibular mesmo em casa, né? E fica fazendo essas provas, porque isso vai te ajudar muito, vai te dar uma familiaridade com a prova. Aí, para baixar essas provas antigas do Enem, é fácil? Sim, o site do INEP a gente encontra e também tem vários sites que oferecem, inclusive, as provas de todos os anos comentada. Então, você acha que vale a pena, além de baixar a prova pelo INEP, pelo site do INEP, a prova do Enem, fazer outros simulados também Sim, de outras provas, de outros vestibulares? Sim. Porque isso gera o quê? Um raciocínio mais lógico, um tempo, vale a pena cronometrar, como você falou, né? Simular que está fazendo o Enem mesmo, a prova mesmo dentro de casa, colocar o reloginho, Exato. Tudo direitinho. Como é que é? Perfeito. Paty, a prova do vestibular, ela tem uma característica de repetição. Por exemplo, não tem como eu pegar as provas dos últimos 20 anos e achar que vai ser completamente diferente daquilo, 10 anos, vamos falar assim. Porque a gente começa a falar do Enem nesse novo formato de 10 anos para cá. Sim. Não tem como a gente imaginar que as questões vão ser novas, elas não são novas. São as mesmas questões com um novo enunciado. Então, o raciocínio é o mesmo, o que se exige de conhecimento é o mesmo. Então, as provas de vestibular, de uma forma geral, o Enem, todas as outras provas, elas tendem a ter essa repetição. Muda o formato da pergunta, Exatamente. né? Mas a resposta está sempre ali. É a mesma, ali. Exatamente. Então, quanto mais você faz, mais você fica treinado. E aí você condiciona o seu cérebro a ser mais rápido. Inclusive, você consegue administrar melhor o tempo. Mas aí, administração de tempo, minha gente, muito aluno, muito estudante, seja em curso, Enem, curso, outros tipos de concurso, se pegam na ansiedade. E aí, faz como para fazer a prova? Começa por onde? Como é que eu tenho que ficar zen para não me atrapalhar? Porque até aquele abrir de biscoito dentro da sala da prova é prejudica, Sim, verdade, né? verdade. Eu sempre digo o seguinte, a ansiedade ela é fruto de um processo talvez que não tenha sido bem preparado, tá? Quando a gente começa uma preparação, a gente cria um projeto, eu costumo dizer aos meus alunos que é importante que se tenha um projeto. Eu quero fazer vestibular, eu vou fazer vestibular, eu vou criar o meu projeto, eu vou conhecer a prova, eu vou conhecer as dificuldades que a prova traz e aí a tendência é eu diminuir a ansiedade, tá? Normalmente, quando a gente chega na prova com ansiedade, pode ver que está muito relacionado com essa questão na preparação. Houve algum erro de percurso. Tá, mas a gente chegou na hora, professor, e a gente está nervoso, está tenso. O que fazer nesse momento? Eu usava muito uma estratégia. As pessoas às vezes falam, professor, mas isso é pensar pequeno, eu não acho. As pessoas dizem assim, poxa, eu estou fazendo uma prova. Eu vou sair daqui com alguma coisa. Eu vou ganhar alguma coisa. O vestibular tem todos os anos. Eu não vou me desesperar. Eu vou fazer a prova. Eu lembro que quando eu fui fazer minha prova da UFBA, na segunda etapa, eu peguei a prova e tive uma sensação que eu não sabia nada. O desespero, eu tremia, como dizem, batia palma com o joelho, né? E aí eu ficava assim nervoso, me tremendo, e aí na hora uma menina começou a chorar na hora da prova e desestabilizou todo mundo. E eu falei, eu não vou, se eu não passar esse ano, né? Eu estou já no lucro, cheguei até aqui, cheguei na segunda etapa, eu vou fazer o ano que vem de novo. Mas também não é a gente pensar assim, é uma perda de tempo também. Você se dedicou tanto tempo, né? Foi, assistiu às aulas do professor Daniel Venance, tudo, horas a fio estudando, descansou, teve aquela paradinha, dias antes curtiu um pouquinho, um lazer para ficar mais relaxado. Aí na hora você pensar assim também, mas tem ano que vem, se não tiver ano que vem? A sensação é essa, mas isso te gera uma tranquilidade. Isso tira um peso desnecessário das suas costas. Eu, particularmente, comecei a conseguir fazer a prova quando eu disse, isso aqui não é o fim do mundo. Vamos tentar fazer o melhor. Isso, eu vou me dedicar. Mas eu estou aqui, o que vier é lucro. Então, eu estou aqui dedicado. A partir desse momento, eu tirei um peso das minhas costas. Eu tirei uma responsabilidade, uma cobrança. Porque tudo isso, essa ansiedade, ela vem dessa cobrança que a gente fala, tem que ser esse ano, tem que ser agora, como se fosse o final do mundo, como se as coisas fossem acabar. Eu comecei a pensar, se eu perder, eu vou ganhar experiência. E o próximo ano ninguém me segura. Porque tudo que eu aprendi esse ano e o que eu vou aprender o ano que vem, nesse ano eu passei no vestibular. Tá? Foi inclusive o primeiro ano que eu fiz.
E a dica que você dá, antes da gente ir para o intervalo, ele vai dar uma dica incrível. Começa pelas mais difíceis, vai logo para as mais fáceis e na hora que já tem uma resposta, eu já marco logo ali na canetinha ou deixo para marcar tudo no final mesmo? Eu sempre gosto de orientar o aluno a começar por aquela matéria que ele tem mais dificuldade. Porque assim, se eu for fazer uma prova de biologia na ansiedade, eu tenho facilidade com biologia, eu vou ter o fator ansiedade, mas eu tenho o fator conhecimento. Eu tenho facilidade com aquela disciplina. Então, de certa forma, vai amenizar a situação. Aquela disciplina que eu tenho muita dificuldade, se eu estiver nervoso, se eu estiver tenso, eu não vou lembrar de nada. Eu vou bloquear o meu cérebro, eu não vou lembrar. Então, eu sempre oriento os meus alunos a começar pela prova mais difícil. Já, né? Cansaço, isso conta muito. É uma prova que deixa a gente muito cansado. O que eu oriento? A minha prova, eu sempre falo para os meus alunos, a prova de verdade ela tem que estar toda arriscada, porque é uma prova de estratégia. Então, assim, se eu estou naquela questão e eu vejo que aquela questão eu vou precisar voltar para ela, eu tenho que sinalizar, porque é muito longa a prova, eu posso me perder. Tá? Mas, por exemplo, eu fiz uma leitura, eu tive dúvida que a letra A ou a letra D são verdadeiras, eu não sei qual das duas. Tá? Eu deixo lá sinalizado que eu estou na dúvida entre as duas, porque eu ganho tempo. Na próxima vez que eu voltar para a questão, eu já estou com meio caminho andado, então eu não perco tanto tempo assim. Aí faz que nem tem esses programas, né? Show do Milhão, Quem Quer Ser um Milionário, né? Só que a gente não vai ter a ajuda dos universitários, certeza, né? Nem vai ter a ligação, né? Para dizer qual dessas pesquisas aí na internet. Eu falo com meus alunos, se concentra, pensa lá, eu vou estar pensando em vocês, a gente vai estar emitindo boas energias para vocês. Mas né? Em prova assim, eu não sei como é em biologia, mas em provas tipo de português, quando tem alguma coisa assim, tá em dúvida dessa ou daquela letra, se foi em relação à forma da escrita, é sempre bom a gente escrever com a nossa letra, né? Porque quando a gente escreve, a gente visualiza e fala, não é assim que escreve essa palavra, não. Então é essa. Exatamente. Não é mais ou menos assim? Exatamente. Biologia, às vezes, sobram duas respostas, aí você, de tanto que você já ouviu, não, o professor não falou sobre isso. Não, o professor falou sobre isso. E o aluno que pratica, ele vai ter alguma lembrança. Ele vai falar, não, eu li isso em algum lugar, eu fiz uma questão parecida com essa. Então, ele vai ter muito menos dúvida na hora de marcar. Muito bem. Olha, minha gente, a gente vai dar um rápido intervalo. No próximo bloco, o professor Daniel Venâncio vai dar dicas, macetes, não só para você se dar bem na prova do Enem, mas também o que você precisa fazer de rotina até chegar o dia da prova. E para você que está se preparando para fazer a área da saúde, ele tem dicas especiais. Estamos de volta com o Alba Entrevista, hoje batendo um papo aqui com o professor Daniel Venâncio, ele que é professor de Biologia, está dando dicas aqui, macetes, para quem vai enfrentar o Enem ainda este mês. E já que o assunto, né, professor, eu já entrei no curso de Medicina, que é o mais procurado ainda, né, por todo mundo, todos os estudantes aí que pensam em entrar na área da saúde, aí falam, não, vou optar por medicina. Aí tem outros que falam, não, eu acho que não dá para eu fazer medicina porque eu não sou tão bom estudante assim. Eu vou fazer enfermagem, vou para a área da nutrição, da fisioterapia. Mas, enfim, a medicina é o mais procurado e é realmente muito difícil para se pontuar no Enem? Medicina ainda é o curso mais procurado, ainda é o curso mais almejado, né? Mas, assim, é difícil, não pela concorrência, porque as pessoas acham que é a concorrência, mas sim pelo nível daqueles que efetivamente estão preparados. Se a gente for pegar a concorrência real de medicina, a gente vai ter um valor muito abaixo do que os vestibulares apresentam, que é a concorrência real, é quem está se preparando de verdade. Né? E eu sempre falo para os meus alunos que medicina tem que ter um projeto. Você tem que montar um projeto e tem que ser muito disciplinado. Não é fácil, não é para qualquer pessoa. Você tem que criar uma cultura de estudo. E você tem que ser muito fiel a essa cultura, porque senão no meio do caminho vai desistir. E isso é biológico, eu sempre falo, isso é biológico. Se você se desmotivar em algum momento, se você cansar, você vai repelir isso. E aí você começa a desandar o estudo, você começa a se enganar, fingir que está estudando, porque tem esse perfil de aluno também, que ele está lendo muito, mas não está absorvendo nada. Então ele fica meio que travado, meio que estagnado e não entende por que está estudando tanto e não passa.
Agora, a gente vai criar uma estratégia, o estudante, né, que vai fazer o Enem, principalmente que vai fazer medicina, e cria uma estratégia, a mesma estratégia, assim, semelhante a quem vai fazer concurso, né, que tem aquela rotina mesmo diária. 5 dias por semana, 6 dias por semana, quantas horas por dia, de manhã, de tarde, qual é o melhor horário para estudar, professor? Isso é relativo, Paty, porque assim, é muito pessoal. Mas assim, eu sempre falo para os meus alunos para, tipo, gamificar os seus estudos. Como assim? Criar metas, como uma fase de videogame, né? O videogame a gente começa um jogo muito difícil, mas sempre as primeiras fases são fáceis. Sim. E aí isso vai produzindo hormônios, né? A gente vai produzindo dopamina, serotonina, que são hormônios que vão estimulando e vão causando dependência àquele processo. Por isso que a gente fica viciado em um jogo de videogame. Então a gente pode fazer isso com os estudos. As pessoas têm um hábito, muitas vezes, de começar um projeto e falar, daqui a 3 anos eu quero passar em medicina. Mas ela esquece que esse projeto ele tem que vir acompanhado de microprojetos. São projetos que vão ser semanais, ou quinzenais, ou mensais, depende muito da sua disciplina. Quanto mais disciplina o aluno tiver, ele pode dar um intervalo maior para se cobrar com essas metas. Se o aluno ele não tiver muita disciplina, ele começa, semanalmente eu vou me testar. Eu tenho que cumprir essa meta por semana. Toda vez que ele conseguir cumprir aquela meta, ele vai produzir hormônios que vão dar prazer a ele. Para estudar mais. Para estudar mais. E ele vai conseguir seguir a próxima meta que tende a ser mais difícil. Perfeito, Vai mudar Paty. de fase. Vai mudar de fase, Fase exatamente. 2. E ninguém quer chegar no game over. Aliás, o game over só chega quando é aprovado, né? Aí quando chega é aprovado. game over. Ou quando é reprovado. Ou quando é reprovado. Aí tem que fazer tudo de novo e mudar a estratégia, mudar né, professor? Estratégia. Ou então, às vezes, não é nem erro de estratégia. Às vezes, o aluno ele tem um problema relacionado com a emoção. Na hora ele não consegue, ele treme, ele fica nervoso. Tem alunos que, por exemplo, estão tentando há 5 anos. E fala, professor, não sei mais o que fazer. Aí eu falo, faz uma terapia, procura um psicólogo, porque o seu problema é a inteligência emocional. Você tem muito conhecimento, você tem muita bagagem, mas não está sabendo. Tem casos também do aluno que acha que a noite é o melhor momento para estudar, porque... Eu não gosto de exato, por causa do silêncio. Não, eu não gosto, eu durmo. Sim, mas é o normal. Biologicamente a gente dorme, fica escuro, o nosso corpo pede para dormir. Sim. É o nosso ciclo biológico. E tem que respeitar, né, Tem professor? que respeitar. E a noite, na verdade, é o momento que você transforma a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Então, quando você abre mão do sono da noite, que não vai repor nunca mais, você perdeu. Viu aí? Olha, aí começamos as dicas. Começamos as dicas. É fundamental dormir. Com certeza, né? dormir lá às 8 horas, de 6 a 8 horas pelo menos, né? E assim, saber que ele não pode ficar, vou estudar até 10 horas e 10 horas eu vou parar e vou dormir. Ele tem que parar um pouco antes. O aluno também acha que ele não precisa daquele momento do faz nada, vamos dizer assim, o momento do ócio, tá? O ócio é o momento que você vai pensar em tudo que você fez, em tudo que você estudou. E aí você vai criar, por exemplo, vai ancorar a informação, tá? Essa é a outra grande dificuldade das pessoas. Elas têm dificuldade de ancorar a informação. E como é que eu faço a ancoragem da informação? São informações-chave? Isso, ele tem que criar estratégias para que o conhecimento ele seja ancorado. De que forma? O nosso cérebro processa, Paty, mais de 1 bilhão de informações por dia. E durante o sono da noite ele escolhe o que é que ele vai descartar e o que é que ele vai guardar. Por exemplo, se eu pedir para você para lembrar, eu tenho essa dificuldade, às vezes eu falo, vou trabalhar naquele lugar que eu trabalhei semana passada, meu Deus, qual foi a camisa que eu fui? Eu vou com a mesma roupa, os alunos vão dizer que eu só tenho essa roupa e tal. E aí eu preciso criar, eu vou com essa roupa e aí eu crio uma história, ou eu faço tipo algo engraçado sobre aquilo, né? Por exemplo, vai com essa roupa, pensei que estava rasgada, essa roupa tá... Inventa alguma história, cria alguma situação para que isso fique na mente, tá? O estudo ele não pode ser ininterrupto. Eu não posso pegar, sentar, começar a ler e não parar. Não, acaba o cérebro não processando, sim, né? Sim, e não ancorando, como eu falei para você. Eu preciso parar cada 20 minutos, cada 25 minutos, isso é muito pessoal, é de pessoa para pessoa, tá? Eu preciso parar, refletir sobre aquilo, fazer as analogias, né? Eu preciso comparar com tudo que eu já conheço. Isso parece muito aquilo. Aquilo, vai estudar história, por exemplo. Eu estava falando de Segunda Guerra Mundial e pareceu uma situação que eu vi no jornal sobre isso. E fazer essas analogias, fazer essas comparações, porque isso vai fazer com que você guarde essa informação.
Eu já ia falar assim, já que a gente está falando das histórias, das disciplinas, né? Medicina, a gente sabe que o foco é a biologia. Mas existem outras disciplinas-chave que somam para ele pontuar para a medicina. Além da biologia, é necessário estudar português, matemática, mais alguma? Como a nota de corte de medicina é a mais alta que tem, você precisa estar bem em tudo. A gente sempre fala, o aluno de medicina, ele tem que ter a nota de história mais alta do que o próprio aluno que vai cursar história. Então, assim, Entendi. A nota de corte em todas as matérias tem que estar muito alta, porque é aí que ele tira a diferença para o concorrente. Mas ele é legal estudar, assim, determinar 5 dias por semana, a tarde toda ou a manhã inteira, tipo como se fosse um curso mesmo, Como ele se colocar fosse um na curso. cabeça, eu estou fazendo um curso de tarde, um pré-vestibular aqui na minha casa. Todo dia, 5 horas, 4 horas, Exatamente. 3 horas. Esse projeto que ele vai fazer, eu até aconselho que escreva o projeto, pontue tudo que vai ser feito, crie metas, aquela meta que semana eu vou fazer isso, 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 e ser fiel a essa meta, tá? Eu vou fazer isso, porque assim, caso você não seja fiel a essa meta, você vai gerar uma frustração. O seu cérebro vai fazer isso. Pô, eu não consegui cumprir. Se você não conseguiu cumprir a meta de uma semana, você vai conseguir passar em medicina? Você vai conseguir ser médico? Então, automaticamente, o aluno vai se frustrar e ele começa a abandonar o projeto. Ele começa, na verdade, a vegetar dentro do projeto. E uma coisa que é importante, professor, não sei se você concorda, mas se é mais ou menos assim, é quando a gente começa a visualizar o nosso projeto, no caso assim, o estudante de medicina que ele já se vê médico. Sim, perfeito. Então ele já vai, não, eu estou me vendo já naquele hospital, estou me vendo vestindo meu jaleco, eu estou me vendo entrando naquele centro cirúrgico. Então ele vai se dedicar mais àquele projeto, Sim, né? sim. Tudo é questão de dedicação, Sim, né? eu tenho alunos que ele tira foto de jaleco, tinha um aluno que o pai era médico, ele tirava foto. Deve colocar na geladeira, porque botava diz que, né? na casa inteira fotos dele diz com que jaleco. parece que quando a gente fica olhando para aquela coisa, a gente já está internalizando, ó. Sim. Tô vendo todo dia meu carro, tô vendo todo dia meu jaleco e tudo, já Sim, internaliza, isso é hormonal, né? Paty. A gente produz hormônios toda vez que a gente vive a situação, que a gente imagina a situação. E aquilo começa a virar uma realidade. E aí você fica muito mais fiel ao seu projeto. Que você fala, tá, mas o que eu preciso para chegar a esse sonho que eu já estou vivendo? Porque você já tem uma sensação que aquele sonho é real. Você começa a visualizar esse sonho, você começa a viver o seu sonho. Tá? E aí você começa a falar, não, eu preciso seguir essas metas, eu preciso seguir essas etapas. Começa a dar certo, você está certíssima. Agora, a gente sabe que medicina é um curso muito caro, né? Muito caro. Se não for em uma universidade federal, uma universidade pública, é muito caro. Até para a gente estudar, né? Fazer buscas de livros ou até mesmo de programas, né? A gente sabe que tem alguns cursinhos que oferecem as plataformas virtuais também. Aí você baixa aqui, compra isso, compra o e-book, compra... Agora, existem outros métodos também e métodos gratuitos, né? Você disse que no início da sua carreira, né, antes de ser professor, já passado já no vestibular, já estudando na UFBA, você foi ensinar numa ONG, né? Isso, de graça. exato. E você trouxe esse ensinamento até hoje, porque você está oferecendo cursos também para estudantes de forma mais gratuita também, né? Sim, sim. Eu uso muito a internet, né? Acho que foi uma das grandes vantagens da pandemia, que trouxe para a gente gente já sabia que a gente tinha esse recurso, mas a gente não usava tanto, tá? E eu comecei a usar bastante esse recurso e, assim, de certa forma, para ajudar as pessoas. Muitas vezes eu sei que são pessoas que eu não conheço, mas que têm um sonho e que não têm dinheiro para poder, né, realizar esse sonho. Os materiais estão na internet, a gente tem muita coisa, né? E até certo ponto precisa dar organizado, o aluno precisa saber o que é que ele pode aproveitar da internet, porque também tem muita coisa ruim, né? A gente sabe, muito material que às vezes é feito de qualquer forma, muita coisa que às vezes não é feito nem por um professor, nem por um profissional, né? E o aluno também pode se perder nisso. Mas ele precisa ter esse foco, né? Ele pegar esse material, pegar o material certo da internet. Pensando nisso, eu fiz, né, uma semana para poder ajudar esses alunos de forma gratuita na internet, lá pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Meet, para poder dar algumas aulas, para poder botar esses alunos e ensinar para eles qual é o caminho. Pelo menos dar o pontapé inicial e falar, ó, o caminho é esse, tá? Para você conseguir chegar. E tem muitos professores fazendo trabalhos assim,
que eu acho bem interessante. Gratuitos também? Gratuitos, exato. Que bacana. Eu não pensei que isso era só partisse assim de um ou outro professor que tivesse também a vivência como você teve, né? Sim, que você sim. viveu o lado de ser estudante de escola pública, enfrentou as dificuldades de trabalhar, precisar trabalhar, né? Eu acho que precisou até atrasar um pouco a sua formação, né? Porque precisava trabalhar e a gente sabe que você estudando numa universidade pública, no caso a UFBA, tinha que cumprir ali rigorosamente. Quando não dava para cumprir, vai jogando o semestre mais para frente, vai, em vez de pegar 8 matérias, pegava 4. Fiz muito isso. E assim, meu pai trabalhava muito, né? Muito, o dinheiro não dava, a gente não passava necessidade, não passava fome, graças a Deus. Mas se eu quisesse ter um tênis mais caro, se eu quisesse ter um celular ou alguma coisa, eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que dar aula. E justamente isso foi me fazendo trabalhar. Eu trabalhava para ganhar dinheiro, mas também trabalhava em ONGs. E aí eu falava, não, vou ganhar dinheiro, mas também eu vou ajudar as pessoas que também têm a mesma vontade que eu. Né? Eu sei que eu fui um privilegiado, né? Eu tive uma família muito boa que me ajudou a ter uma cabeça legal para conseguir passar na universidade. Mas nem todas as pessoas têm essa orientação que eu tive dentro da minha casa. Né? E acho que a gente pode, nós profissionais de educação, a gente pode, né, com esse recurso da internet, a gente pode estar ajudando essas pessoas que precisam. No caso, é você que vai estar ofertando essas aulas, né? Mais para a galera que vai fazer medicina. Você fez até um nome, Maratona do Jaleco. Eu achei super inteligente esse nome. Isso. Só que Maratona do Jaleco não é só para quem vai fazer medicina, é para quem vai cursar a área de saúde, né? Saúde, que exato. muita gente está fazendo aí fisioterapia, muita gente, porque tem várias áreas da fisioterapia bem interessantes, né? Que a gente só pensava que era reabilitação. Mas não, tem a estética, né? Tem muita gente que vai fazer odonto, né? Até porque tem estética também. E tem muita gente que vai seguir outras áreas, principalmente nutrição e por aí vai. Então é a Maratona do Jaleco. Isso. E tem até aqueles alunos que vão fazer outros cursos, mas que precisam estudar biologia, né? Porque vai fazer a prova do Enem de biologia. Eu brinco com os meus alunos e falo assim, ó, eu tenho que ensinar vocês e preparar vocês para passar em medicina. Porque se vocês conseguirem passar em medicina, você passa em qualquer curso. Pronto. Porque a nota de corte mais alta é a de medicina. Então, eu até brinquei com eles assim, vou fazer uma maratona do jaleco. Até quem não vai fazer medicina pode fazer. Agora, a nota máxima, como você falou, a inspiração é medicina, quem tiver bem, né, com essa nota já entra no curso, os outros também vão entrando por tabela, né, porque pontuou um pouquinho abaixo, já entrou, né? Sim, sim. Quem pode, na verdade, fazer essa pontuação, tem que fazer quanto para a medicina? Medicina está acima de 800 pontos. 800 São o ponto máximo, a pontuação máxima? São 1.000. E aí já é muito próximo disso. Você tem que fazer uma pontuação acima de 80% da prova, para você conseguir passar em medicina. Isso contando com tudo, inclusive todas com a as redação? Disciplinas. Inclusive, a redação vale 1.000 pontos e aí você tira uma média, é feito um cálculo baseado numa nota de corte que eles têm lá, baseado nos pesos das questões também, que eles não divulgam como é feito isso daí, né? É feito baseado no número de acertos, as questões que os alunos acertam mais ficam com mais peso, e aí eles fazem esse cálculo em cima disso, e depois que é divulgado o cálculo, tem lá a nota de corte, né? Que é o valor mínimo que o aluno precisa para entrar naquele curso. Menina, e está dividido esse Enem, agora de novembro? Como é? A prova primeiro faz as provas exatas? Porque, primeiro faz tem tanto humanas, tempo, eu não participei disso, tenho mais de 20 anos de formada, então para mim é tudo novo. Então, às vezes, você pode estar perguntando assim, ixi, como é que ela não sabe isso e tudo? Mas mudou não, muita porque coisa, eu sou outra geração, já passei dos 40, então já estou mais para titia de vocês, viu? Mas aí, como é que é? Divide, os primeiros dias são humanas, os outros são exatas? Na primeira semana faz humanas e linguagens, e na segunda semana faz a parte de naturais e matemática. Aí tem que pensar muito, né? É bem cansativo. Geralmente, assim, bota o segundo dia para o pessoal a gente ganha mais uma semana, né, para poder fazer revisão. Sim. A gente até gosta, porque a gente fala, pronto, o pessoal de humanas e de linguagens, tchau, sai de cena, o pessoal já fez a prova, essa semana é nossa. Aí a gente faz uma revisão mais reforçada com eles nessa semana. Certo, mas pegando esse gancho da revisão, quando é que eu tenho que parar de estudar? Porque minha prova é no final de semana.
Eu tenho que parar exatamente no sábado, no domingo ou não? Não, vamos dar uma folga aí, para na sexta, como é que é isso? A gente costuma dizer que quando tem falta gente que um quer dia, estudar, 2 né? dias, não tem mais aprendizado, né, Paty? Inclusive, pode gerar o efeito inverso. Porque assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem coisa para aprender. O estudo é inesgotável, não para nunca. Então, se você falta 2 dias, 3 dias para a prova e você começa a pegar, você vai, meu Deus, eu não sei isso. Meu Deus, eu não sei aquilo. Aí começa a entrar em desespero. Exato. Então, eu sempre aconselho 3 dias antes, 4 dias antes, dar aquela paradinha. Até quando eu dou aula na sexta-feira, eu faço muito mais um relaxamento, converso, brinco com eles. É muito mais uma aula brincadeira do que propriamente uma aula com conteúdo, tá? Só para tirar algumas duvidazinhas e não, né, surgir mais dúvidas na cabeça dele, porque é o último encontro. Sexta-feira, eles vão fazer a prova no final de semana. Então, a gente tem que dar aquela desacelerada para poder justamente aliviar, né, e aí ele criar essa tranquilidade para chegar bem na hora da prova. Valendo a aprovação no curso de medicina ou na área da saúde aqui, quem quiser falar assim, poxa, estou querendo pegar essa dica do professor, da maratona, do jaleco. Faz como? Porque às vezes, até você disse que no próprio, né, nas suas próprias aulas, você dá umas dicas de como ele pode gerenciar aquilo. Isso. A pessoa está começando, não sabe nada. Ai, meu, não sabia nem que tinha que estudar tantos dias na semana, nem que eu tinha que estudar ou de tarde ou de manhã, ou a manhã toda, quantas horas são. Eu acho que isso vale muito a pena. Com quando certeza, vocês colocam assim, faz esse joguinho, né, que você falou, pega como se fosse um game, sim, vai, monta o seu, né? Ou até mesmo você que gosta de desenhar, faz os desenhos lá e fala, ó, segunda, terça, até mesmo as divisões das disciplinas. Segunda eu vou estudar matemática e biologia, na terça, quando é que eu estudo mais aquela matéria, né? Sim, sim. Quem quiser acompanhar a Maratona do Jaleco, me segue no Instagram, né, Daniel Venâncio, Biologia. Né, já estou fazendo aqui minha propaganda, vai pipocar. Tá? É tudo de graça, tá, gente? Me segue lá e aí eu publiquei lá um card com toda a programação, a gente vai ter live, eu vou estar conversando com um aluno meu que passou em medicina, um menino de origem humilde, numa live no dia 17, e ele vai estar passando para a gente a experiência dele, né? Ele conseguiu FIES para medicina no interior da Bahia, está fazendo lá o curso, está super feliz e está trabalhando também para pagar a porcentagem do FIES que ele tem que pagar. Sim. É um menino muito dedicado, e aí dá aulas, faz movimento nas redes sociais dele para poder fazer isso e está conseguindo, e já passou da metade do curso, então ele vai estar com a gente no dia 17 para poder fazer uma live, para poder explicar para a gente, dar essas dicas para os nossos alunos, né, como é que eles podem conseguir também chegar lá. Aí acessa lá e pode entrar também e assistir a sua aula, todo acompanhamento do Maratona do Jaleco. Isso, a aula vai ser a primeira aula da gente, dia 13, vai ser pelo Instagram, tá? Vai ser livre para quem tiver lá no Instagram. Mas é o mês inteiro? A gente vai do dia 13 até o dia 24. Nisso daí, o último dia 24, a gente tem uma revisão para a prova da Baiana. E aí a gente faz uma série de questões da prova da Baiana. Que bacana, meu Deus. Ô, gente, é complicado, né? E se não passar agora nesse de novembro, tem outra oportunidade em janeiro, é isso? Janeiro, fevereiro? Sim, exato. É aquela coisa, o aluno ele não precisa se desesperar, né? Ele vai poder ter outra chance, tem um ano que vem, outra oportunidade para ele tentar, né? Mas tira esse peso das costas, vem para a nossa revisão, né, assiste as nossas aulas. Né, prega na geladeira. Exato, e vai ter muita dica lá de como você se aliviar, se você ficar tranquilo para, na hora da prova, fazer uma boa prova. Deixa eu só finalizar perguntando, a roupa também é importante do dia? Sim, sim, porque assim, você precisa estar bem confortável, leve, né? Bem leve. Então, muitas vezes você está numa sala que faz calor, nem todas as escolas têm ar-condicionado. Né? Você tem que estar com calçado bom, né? Com a roupa folgada, com a roupa leve, que faça menos calor. Levar água para na hora da prova, alguma coisa para comer. Não é para se empanturrar, pelo amor de Deus, viu, gente? O pessoal leva muito chocolate. E nem salgadinho, né? Que faz muita zoada. Isso, incomoda, né, Paty? Leva só um pedacinho de chocolate, tá? Chocolate demais também não é legal, vai dar dor de barriga. É verdade, e um pouquinho é bom, porque às vezes a gente tá com dor de cabeça, é falta de açúcar, né? Isso, vai produzir endorfina aí, vai te dar uma tranquilidade para fazer a prova. Oh, professor, muito obrigada, professor Daniel Venâncio, dando dicas pra gente, macetes
para quem vai fazer o Enem, inclusive para você que vai fazer a área da saúde. Obrigada, viu, professor? Obrigado, Paty. Eu que agradeço. Estou à sua disposição. Ó, já vi que na sala de aula ele deve ser a sensação dos alunos, porque é sempre assim, né? A gente tem que fazer o diferencial, né? Eu tenho certeza que você deve aprontar horrores nessa sala para prender a atenção dos alunos, A gente brinca bastante, canta, dança, faz uma baguncinha legal. Muito bem. Obrigada, viu, professor? Obrigado, Paty. Eu que agradeço. Olha, a gente vai ficando por aqui. Você na programação aqui da TV Alba. Segue a programação.